Equilibrar o organismo. Este é o objetivo da microfisioterapia em animais. Já no início da sessão é possível notar os benefícios. Em poucos minutos, a Kiara relaxa e quase dorme. Parece entender o bem que o procedimento vai fazer para ela. Então aqui a gente está começando a sessão. Então a primeira pesquisa são questões de hereditariedade, que são questões que ela traz tanto na parte biológica, né, quanto emocional, das memórias que tem no corpo dela em relação aos ancestrais, aos pais, aos avós, né? Tanto as características físicas quanto emocionais. Percebe que quando eu estabeleço a conexão com ela já deita, ela já se acalma, eles percebem o que está sendo feito, né? São toques bem sutis. Por isso eles aceitam muito bem o tratamento, normalmente eles relaxam, alguns chegam a dormir mesmo, tá? Lógico que aqui tem barulho, tem outros cães latindo, ela tá atenta a tudo isso, mas ela já se entregou ao tratamento, tá? Os toques são bem suaves. Com as mãos, a veterinária integrativa percorre os principais pontos do corpo até que lesões são encontradas. O que são essas lesões, né? São cicatrizes patológicas. Então, o corpo grava a nível celular e a nível de tecido e órgãos, né? Que seja muscular, nervoso, ou mesmo questões emocionais, e aí essa lesão fica registrada e o corpo vai trazendo respostas a essa lesão, né? Por isso que aí se estabelecem as doenças crônicas, as alterações de comportamento. E aí, conforme eu pesquiso, encontro a lesão, eu faço o estímulo no corpo para que esse corpo consiga se autorregular. Então ele vai apagar essa memória e vai trazer um melhor funcionamento desse tecido que foi acometido. A microfisioterapia é um método que trabalha com estímulos e que busca eliminar os agentes agressores que estão desequilibrando o organismo do pet e que acabam também afetando tanto a parte física quanto a mental do bicho. A terapia que surgiu na França é nova aqui no Brasil. Começou nos humanos e foi adaptada para os animais. A técnica, que utiliza apenas as mãos, é indicada no tratamento de dores musculares e articulares, alterações nas funções vitais, alergias, ansiedades ou traumas emocionais como perdas, abandonos e separações, fobias, entre outros sintomas. E a origem dessas questões podem ser várias, pode ser infecções, inflamações, traumas físicos, né? Traumas emocionais, né? Muitas vezes os animais percebem, por exemplo, alguma vivência da família, né? Então, um dia, por exemplo, que aconteceu alguma coisa, a família, sei lá, teve um acidente, enfim, as pessoas estão machucadas, estão tristes, eles acabam percebendo as emoções das pessoas e trazem para eles também essas questões, tá? Então, é como se fossem imprints no corpo, e aí se pega um momento que o corpo não está legal, a imunidade não está legal, acaba desenvolvendo algum sintoma, alguma doença, tá? No caso da Kiara, as questões emocionais se destacam. A primeira questão que ela traz da psique, então o que seria isso? Como ela percebeu uma vivência dela perante o ambiente que ela vive, com a família que ela vive, né? Os outros cães que ela convive. Então ela traz uma questão aqui de mais ou menos umas 2 semanas relativa a um processo de mudança de vida. Então essa mudança de vida pode ser, por exemplo, uma mudança simples de ambiente, ou por exemplo, o cachorro costuma dormir num determinado local da casa e você muda, né? Ele não pode dormir mais lá, então ele tem uma mudança de vida, tá? Ou ela pode estar também trazendo alguma questão dos tutores, da convivência dela com a família, tá bom? E aí, na micro, a gente faz a pesquisa da lesão, então eu entendi esse evento foi demais para o corpo dela, trazendo essa cicatriz que ficou marcada. E aí eu sei qual tecido do corpo foi afetado, aqui no caso foi o pâncreas, tá?
Então, a micro é baseada em estudos da embriologia, ontogênese e filogênese, e tem uma base da nova medicina germânica. Então, a gente entende que as emoções que o indivíduo sofre acaba trazendo algumas sensibilidades a alguns órgãos, e esses órgãos estão intimamente ligados a essa emoção vivida. Então, por exemplo, o pâncreas pode trazer alguma dificuldade nesse momento, né, de uma mudança para ela que ela não aceitou. Informação importante para o tutor, que busca oferecer qualidade de vida para o animal. Porque daí ele vai entender que em determinadas vivências aquele animal não fica bem, por exemplo, uma mudança, né, de território, uma mudança de rotina da casa. E aí, conforme for necessário passar por um estresse parecido, uma situação parecida, então o manejo desse animal vai ser diferente, vai ser direcionado de uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu preciso mudar os móveis da minha casa, então eu vou tirar o animal daquele momento, leva para passear, deixa numa creche, e aí ele não precisa vivenciar isso para ele não trazer essa questão para ele. E aí tem uma lesão, né? Um mau funcionamento de tecido, uma mudança de comportamento. E os resultados, segundo Lucine, são vistos bem rápidos. Eu faço 1 ou 2 sessões e muitas coisas se resolvem, às vezes até no mesmo dia. É bem surpreendente, até para mim, né? Porque eu falo que os animais, eles sempre querem melhorar, né? As pessoas às vezes elaboram, por exemplo, uma doença, e aquela doença é como se fosse um escudo de proteção para ela. Então ela não vai saber viver sem aquela doença, então ela consegue bloquear a cura, tá? Nós temos essa capacidade, principalmente porque o ser humano, ele traz essas projeções a nível emocional, né? Os animais não, o compromisso deles é agora, então eles estão no momento presente. Então agora ela está tranquila aqui comigo, se eu der um petisco ela vai ficar super feliz, ela não está projetando o que vai acontecer amanhã, então não tem esse sofrimento que o ser humano traz, né? Nossa psique é muito mais elaborada, os nossos projetos de vida também. Então, a micro humana, a diferença básica entre a microfisioterapia em pessoas e em animais é justamente isso, né? As questões da psique que são muito mais elaboradas na medicina humana do que nos animais. Os mapas de pesquisa são os mesmos e o estímulo que eu faço no corpo para autocorreção, ou seja, eu vou estimular o corpo a encontrar o caminho de homeostase, que é o equilíbrio, aí muda um pouquinho, tá? Porque, como eu te falei, para eles é tudo mais simples, né? As emoções primárias, né? Raiva, eles sentem raiva, sentem medo, sentem alegria, mas eles não têm essa questão do sofrimento que o ser humano estipula, né? Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que são paraplégicos, e vivem super bem, super felizes, se adaptam à cadeirinha e tá tudo certo, né? O ser humano tem muito mais dificuldade de lidar com uma situação como essa. Ele se coloca numa postura de sofrimento, não consigo, agora estou condenado. Então, muitas vezes, o que o corpo poderia responder, a mente bloqueia, tá bom? Então, os animais, eles trazem isso de uma forma muito mais simples, né? Por isso que os resultados são fantásticos.